Quantos vídeos você já gravou e apagou? Quantas fotos você sentiu o desejo de postar, mas acabou não postando? Ou quantas ideias ficaram apenas aqui, ó, na sua cabeça, porque quando você pensou em levar essa ideia para o mundo, você pensou, mas o que que as pessoas vão pensar de mim? Isso me traz uma reflexão muito grande do movimento que está acontecendo nas redes sociais. Quando as redes sociais surgiram, e olha, eu sou do tempo do Orkut, sim, elas surgiram com o intuito de aproximar pessoas, de criar comunidades de pessoas com o mesmo interesse, ou de você postar as suas fotos, não fotos perfeitas, mas fotos da sua vida real, do seu dia a dia. E isso tomou proporções gigantescas. E hoje, o que a gente vê é um movimento reverso. Quantas pessoas você conhece hoje que se intitulam low profile? Ah, eu não posto minha vida, eu não posto foto. Eu atendi no meu consultório muitos adolescentes e jovens. E quantas vezes eu ouvia das minhas adolescentes, principalmente meninas, tá? Ai, Patrícia, eu tirei uma foto, gostei muito da minha foto, postei, mas logo depois eu excluí a foto. Mas eu queria ter postado. E eu falava assim, mas por que que você excluiu a foto? Porque eu fiquei com medo do que as pessoas iam falar. O medo do julgamento, sabe? Então hoje parece, você quando, não sei se você já percebeu isso, mas quando eu entro em redes sociais de jovens, você já reparou que não tem nada no feed? Eles postam, quando postam alguma coisa, são nos stories. Some 24 horas. Mas o feed deles é vazio. É como um livro só com a capa. Mas não tem conteúdo, não tem nada lá dentro. E eu ouvia muito dos meus adolescentes que era meio que vergonhoso você postar alguma coisa. Ah, é muito tiazona, postar a foto de um prato, de um restaurante que você foi. Quando, na verdade, a rede social é tua. E ela tá ali justamente para isso, para você postar aquilo que você gosta. Veio um prato, tá bonito. Ai, tá lindo, esse macarrão tá maravilhoso. Posta. Qual o problema? Mas existe um medo muito grande entre os jovens do julgamento. E isso partia da minha conversa com eles. Eles estavam migrando para o TikTok. Por quê? Porque lá no TikTok, a maior parte da família, dos amigos, não os conheciam. Então ali eles diziam que eles podiam ser eles mesmos, sem medo de julgamento. Então hoje virou meio que uma humilhação, uma vergonha você postar nas suas redes, meio coisa de tia, de tio. E os jovens não querem mais postar, por exemplo, no Instagram. Mas no fundo, ainda sentem o desejo de mostrar a sua vida e acabam migrando para uma outra plataforma. Porque aqui ninguém me conhece. Aqui eu posso ser quem eu sou sem medo do julgamento. Então, se você se encaixa nesse grupo de pessoas que deixou de postar nas suas redes por vergonha e por medo de julgamento, eu vou categorizar um grupo aqui de pessoas em três partes. Então, vamos criar aqui três grupos. O primeiro grupo, que é a maior parte, é um grupo grande, são de pessoas que não estão nem aí porque você posta. E eu não estou falando isso de uma forma negativa, tá? Essas pessoas não estão nem aí porque elas estão imersas na sua própria vida, nos seus próprios dilemas, nas suas emoções, nos seus problemas, nas suas contas para pagar. Quantas vezes você mesmo pegou lá o seu celular, começou a rolar o feed ou os stories, foi passando aleatoriamente, mas você não estava nem prestando atenção naquilo ali. Sua cabeça estava em outro lugar. Me fala aí, dois stories que você viu ontem, que você lembra. Dificilmente você vai lembrar. Sabe por quê? Porque essa rede hoje ela é feita para isso. Para cortes muito rápidos, vídeos muito rápidos. O segundo grupo, infelizmente, eu tenho que lhe dizer que sim, existe uma parcela pequena, muito pequena, de pessoas que vão lhe julgar. Tá? Que vão ridicularizar, que vão dizer o quanto você é ridícula, o quanto você está se achando maravilhosa, o quanto, na verdade, ai, ela está passando vergonha. Deixa eu te falar uma coisa, essas pessoas são pessoas que normalmente têm uma vida vazia, sem sentido, sem propósito, pessoas que não construíram nada, que não fazem nada de novo. E sabe por quê? Porque fazer algo novo, construir algo, requer coragem, força, vontade, disposição, coisas que esse pequeno grupo não tem. Bom, aí eu pergunto, você vai deixar de fazer alguma coisa que você quer, de postar um vídeo que você quer, uma foto que você achou bonita, porque esse pequeno grupo, que não faz a menor diferença na sua vida, vai te julgar?
Pensa bem, reflete, vale a pena? Eu acho que não. E tem um terceiro grupo, que esse é menor ainda. É um grupo minúsculo, você pega uma lupa para encontrar, você conseguir ver as pessoas. Mas é o grupo mais importante. É o grupo das pessoas que torcem por você. Sim, ele é pequeno. Você vai pegar sua mãozinha aqui, ó, 5 dedinhos. Provavelmente sobrarão dedos, tá? Mas é esse grupo pequeno que é importante. E é esse grupo que você tem que ouvir. Então selecione bem para quem você vai dar o poder de opinar sobre a sua vida. Esse movimento contrário que está acontecendo na internet, eu percebo que existem 2 grupos aí que estão inseridos nesse movimento. O primeiro, que foi esse que eu trouxe agora, de pessoas que têm o medo do julgamento, de se sentirem ridicularizadas. E o segundo, que é o grupo no qual eu me encaixo. Quando eu criei meu perfil no Instagram, por exemplo, o meu perfil é aberto, ele é muito mais voltado para o meu trabalho. Então, a partir do momento, é uma vitrine do meu trabalho. A partir do momento em que eu tive que pausar a minha profissão, ele meio que perdeu sentido para mim. O que acontecia? Eu postava algumas coisas do que está acontecendo hoje na minha vida, e eu tenho umas 500 e poucas pessoas no meu Instagram, que são poucas. E eu via que tinha, nos meus stories, por exemplo, 800 visualizações. Nos meus reels, 800 visualizações. Gente, quem são essas pessoas? Não que isso seja um problema, não. O meu perfil é aberto. Então, isso não é um problema. Mas eu pensava assim, quem são essas pessoas que estão vendo os meus reels, minhas postagens, e não se comunicam comigo, não trocam informação comigo? Porque para mim rede social é para isso, sabe? Para a gente criar comunidades mesmo, trocar informações. Então, assim, por mais que a pessoa não tenha a obrigação de curtir uma postagem sua, existe uma coisa na psicologia comportamental chamada reforço positivo. Então, quando alguém curte uma postagem sua, isso te dá vontade de postar mais, de fazer mais. E você, quando começa a postar, tem uma galera assistindo e ninguém fala nada, e você vê que tem gente repostando coisa sua, mas ninguém comenta, ninguém curte, ainda que não tenha a obrigação de fazer isso, mas você pensa, por quê? Pra quê? E esse pra quê, gente, eu sempre falo isso, pergunte-se pra quê. O pra quê faz toda a diferença. Quando eu me perguntei pra quê que eu tô postando aqui, se as pessoas não estão se comunicando comigo, se não está agregando nada pra ninguém. Pouquíssimas eram as pessoas que iam lá, comentavam, poxa, Patrícia, bacana, gostei, isso fez sentido pra mim. Mas é uma parcela muito pequena. E outra coisa que me incomodava na rede social, no Instagram principalmente, é o fato de você não pode se prolongar nos seus assuntos. Você precisa ser dinâmico, rápido. Você precisa falar em 30 segundos de um assunto importante. Como você se aprofunda em um assunto importante em 30 segundos? Não tem como. Você fica aqui, ó, no raso, no rasinho, na superfície. E eu não gosto de ficar na superfície. Eu estava sentindo falta de poder me aprofundar nos assuntos. O que eu fiz? Criei esse canal. Para que aqui eu possa trazer informações de maneira mais clara, sendo menos sucinta, sabe? Podendo me aprofundar, trazer mais teoria, se for o caso, embasamento teórico, porque para alguns assuntos sim é importante. E sem essa preocupação de tempo, é preciso falar em 30 segundos. Esses dias eu gravei um vídeo para lá, para minha rede social, e quando eu fui postar, eu tive a seguinte mensagem da própria rede: esse vídeo não aparecerá para pessoas fora da sua rede, pois é um vídeo muito longo. Aquilo ali para mim foi a gota d'água. Então aquela rede social perdeu sentido para mim. Perdeu o sentido para qual ela foi criada, que é criar comunidades com afinidades. E outro ponto que me fez rever as redes sociais foi o fato de nós estarmos cada vez mais perdendo o direito de escolher o que queremos ver. Porque quando você abre hoje as suas redes sociais, é uma enxurrada de propaganda de um monte de gente que você não conhece, você não escolheu ver aquelas pessoas. Não é verdade? Então, quando a gente perde o poder de escolha, escolher o que ver, o que assistir, o que consumir, isso é muito perigoso. Então, vamos lá. Eu tenho 2 mensagens para os 2 grupos, né? Para os grupos distintos. O primeiro grupo, se você se enquadra nesse grupo aqui, que é o grupo que não posta por medo de julgamento, repense isso. Será que vale realmente a pena deixar de postar uma foto que você super gostou, que você se sentiu bonita, bonito, porque as pessoas vão julgar?
E segundo, né? Segundo grupo. Se as redes sociais perderam sentido para você, ou se de alguma forma elas se tornaram tóxicas para você, dá um tempo delas. Eu poderia dizer para você, olha, exclui tudo. Mas é um pouco radical isso, né? Mas faz o seguinte, na maior parte do tempo a gente acessa as redes pelo celular. Então, desinstala o aplicativo, para você não correr o risco da tentação de ir lá e olhar, entendeu? Faz um detox de redes sociais. Então, 2 grupos, 2 mensagens. Não deixe de fazer o que você quer por medo de julgamento. Não faça isso, tá? Isso é para tudo na sua vida. A gente está falando aqui de redes sociais, mas isso serve para tudo na sua vida. E o segundo grupo, se você achar que perdeu o sentido, dá um tempo. Se afasta um pouquinho e depois você volta se for o caso. Deixa aqui nos comentários em qual dos 2 grupos você se encaixa, no grupo 1 ou no grupo 2. Aproveita e curte esse vídeo, compartilha e eu espero de coração que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. E a gente se vê no próximo. Até lá!